Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui a gente traz um plano para te ajudar a produzir 100 sacas por hectare de soja na lavoura, mesmo com veranico, clima desfavorável. E hoje nós estamos trazendo aqui uma honra para nós, o professor Alencar Zanon. A gente vai estar trabalhando um tema que para nós é muito importante, que é o yield gap. Como é que funciona? É possível, ou essa safra foi possível a gente produzir 100 sacas por hectare na safra 22, 23? Então, de antemão já, professor Alencar, né, é uma satisfação muito grande, né? Dizem que gaúcho é meio bairrista, mas somos lá da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Então, Matheus, peço desculpa, né? Mas vamos falar assim, né? A gente tem que honrar de onde a gente veio, né, professor? Então, eu gostaria muito aí que, né, num primeiro momento agora, o senhor se apresentasse. Eu sei que o currículo do professor é enorme, é com muita consistência, professor. Então, fica com a palavra para dizer de onde é que o senhor veio, o que faz e tal, para o pessoal já ir se inteirando aí, porque eu tenho certeza que daqui para frente vai estar muito presente aí na nossa vida, no dia a dia do agricultor brasileiro. Legal, Leandro, muito obrigado. É uma satisfação estar participando do podcast A Raiz da Solução. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Nós viemos lá do Rio Grande do Sul, somos professores na Universidade Federal de Santa Maria. E a nossa origem, a gente é filho de produtor de soja, pequeno de produtor de soja do Rio Grande. 3 anos difíceis aí. E a nossa formação foi em Santa Maria e também em Nebraska, nos Estados Unidos. Durante a vida, trabalhamos na extensão rural durante 2 anos. Durante 3 anos, trabalhamos mais diretamente com pesquisa, trabalhando com sistema de produção. E atualmente nós coordenamos a equipe Field Crops, uma equipe multidisciplinar e multi-institucional focada em resolver demanda aplicada. Além disso, nós somos consultores da United Nations, ou seja, da ONU, a nível mundial, pensando em intensificar os sistemas de produção, ou seja, produzir mais na atual área agricultável. Opa, perfeito, professor. Eu acho que assim, hoje cabe muito bem dentro do nosso assunto, né, Matheus? Com certeza. O que a gente vai conversar um pouquinho aí com o professor? Não, beleza. Ô, professor, queria já deixar claro para todo mundo que a gente tem que buscar os 100 sacos por hectare, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais se isso é lucrativo ou não, que eu sei que o senhor tem bastante dado em relação a isso. Matheus, um pouquinho antes disso, né, eu acho que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a o yield Field Crops. Tá. É a parte da empresa ou dessa parte toda que está acontecendo, para depois a pessoa entender. Eu acho que daí que vai caber muito bem essa explicação da possibilidade, o que é o yield gap e tal, mas como o senhor falou assim, o que é a equipe Field Crops, qual que é o foco dela, um pouquinho mais detalhado agora, né, professor, assim, para o pessoal entender e conhecer, né, principalmente, porque daí é aquela história, que a gente conhece, a gente não tem medo, né, professor? Então, e eu vejo que hoje, no que a gente conheceu no último ano, o que pode ser desenvolvido de conhecimento dentro, né, da empresa e as parcerias que hoje a gente tem junto com a Leandro Salfert, junto com a Raiz da Solução, se Deus quiser, né, a gente vai mostrar para o agricultor brasileiro o quão poderoso ele é, o quão competente, e daí também muita coisa que a gente está deixando, o que está na mesa, né, professor? Mas nesse primeiro momento, o que é a equipe Field Crops, professor, e qual que é o foco dela mesmo? Espetacular. A equipe Field Crops ela nasce de 2 pontos bem claros. O primeiro é o produtor, por um lado, ele querer informações transparentes e que ele realmente consiga aplicar. Por um outro lado, muita informação sendo gerada na universidade, nas instituições de pesquisa, e essa informação não chegando. Então, nós, por um lado, temos o produtor querendo informação, e por outro lado, nós temos a informação dentro da universidade. Então, com a equipe Field Crops, uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem desde os professores que têm formação em solos, agrometeorologia, até áreas mais aplicadas, como ecofisiologia, nutrição, manejo, se unem. Então é um conjunto de instituições públicas e privadas que estão unidas para realmente solucionar problemas práticos. E aí, nessa linha, nós nos juntamos com consultores e com empresas que têm tecnologias e estão focadas na sustentabilidade e na rentabilidade do produtor. Nós tomamos decisões e nos baseamos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030,
e definitivamente estamos focados em produzir mais alimentos com sustentabilidade e lucratividade para o produtor. Então a equipe Field Crops hoje é uma reunião de pessoas e de instituições que tem como foco resolver demandas aplicadas do produtor no Brasil e fora do Brasil. Ah, perfeito. Aí, Matheus, acho que agora cabe, né, a gente falar assim, então, dentro disso aí, o que o professor está estudando, né, Matheus, que eu acho que é legal nessa parte de... Eu acho que seria bacana definir o yield gap também, né? Que é um nome em inglês que muitos produtores ainda não entendem. E eu acho que é o começo da base daquela conversa. Eu acho que no final nós já vai chegar naquela pergunta que foi a primeira, né? É verdade, Matheus. Eu acho que isso é bem importante mesmo. O que é? No que está baseado, então, o potencial produtivo e o que está na mesa, como a gente conversa, né, professor? Espetacular. Hoje, o termo potencial de produtividade está cada vez mais próximo da lavoura. E então, potencial é o máximo que o produtor ele pode produzir, por exemplo, aqui na Bahia, no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul, com a cultivar que ele escolher, com a radiação solar, com a temperatura e com a chuva que ele tiver na sua lavoura, e levando em consideração o que o solo pode armazenar de água e a cultivar que ele escolheu. Então, o potencial é o máximo que o produtor pode colher numa lavoura, se não tiver problema nenhum de planta daninha, inseto, doença e uma nutrição perfeita. Ou seja, pensando nos elementos essenciais, macro e micro, sendo atendida essa demanda de acordo com a marcha de absorção desses nutrientes. Então, é o máximo que o produtor pode colher na sua lavoura com base no solo que ele tem, na chuva que ele teve, na temperatura e radiação solar e na cultivar que ele escolheu. Então, o máximo que o produtor pode estar colhendo na lavoura. Por um outro lado, o produtor muitas vezes ele não colhe o máximo, poucas vezes ele colhe o máximo. Ou talvez o adubo está um pouco caro, ele tira um pouquinho o pé, ou tem algumas plantas daninhas que ele acredita que não vai prejudicar a produtividade, ele acaba não investindo, não consegue fazer a aplicação no momento adequado, por uma questão de sistema, por uma questão de logística, talvez ele não sabia qual era a melhor cultivar para colocar na lavoura dele, e ele perde produtividade. Então, quando a gente pega o máximo que ele poderia produzir e o que realmente ele está produzindo na lavoura, ou seja, a produtividade média da lavoura dele, nós temos a lacuna de produtividade, ou do inglês, o yield gap. Então, o yield gap é o que o produtor está deixando de colher por manejo. Esse é o yield gap. Perfeito, professor. E eu acho que aqui cabe, Matheus, daí é um questionamento, professor, assim, que eu vejo que o agricultor, de forma geral, ele sempre... coloca a culpa, se não chover nada acontece, né? E a gente sabe de estudos até do final do professor Centelhas, que já começou isso, né, dentro da universidade, né, o senhor lá também, e hoje a gente vem falando muitas vezes assim, não, mas gente, o problema, a água, claro, a gente tem que ter, mas não é o principal problema. E uma coisa foi que hoje, e aí que hoje a gente está muito satisfeito e muito honrado, e eu falo que Deus faz as coisas certas na hora certa, né, pra gente, nós como do dia a dia, do consultor que está lá no campo todo dia, né? E eu acho que essa ponte, que eu falo, não, temos a pesquisa, temos o agricultor, e nós não temos essa ponte, ou são poucas as pontes que existem hoje no Brasil, tá? Mas o agricultor muitas vezes ele fica colocando a culpa no São Pedro, e a gente está tentando dizer, né, que às vezes a nossa lacuna não é só por água, né? E daí eu fico muito feliz hoje de estar o senhor aqui para poder, com bastante autoridade que tem, né, em termos de trabalho, em termos de ser um professor de faculdade, de explicar um pouquinho para nós, assim, dentro do Brasil, e até comparar com os Estados Unidos, que o senhor tem uma informação muito importante lá, o quanto, né, que é de água, o quanto que é de manejo que a gente está deixando na mesa. Espetacular, Leandro. Nós participamos de um projeto global hoje, chamado Global Yield Gap Atlas. Sem sombra de dúvidas, é o maior esforço agronômico pensando em aumentar a produção de alimentos na atual área agricultável. Nós estamos com esse projeto em 75 países, o maior esforço agronômico a nível mundial, e nós lideramos, juntamente com outras instituições, a Exalc, a Universidade Federal de Goiás, a estimativa de potencial de produtividade de soja no Brasil. Isso já foi feito usando a mesma metodologia nos Estados Unidos e nos grandes players produtores de soja. Bom, então, há exatamente um mês atrás, nós estávamos nos Estados Unidos, numa conferência global, onde tinha representante da China, representante da África Subsaariana, representante dos Estados Unidos, representante do Brasil. Nós estávamos lá, juntamente com o governador do estado do Mato Grosso, num painel mostrando oportunidades. O que seriam essas oportunidades? O que depende de nós
para aumentar a produtividade de soja no Brasil. Então vamos para alguns números. Foi um estudo que a gente fez com base nos solos do Brasil, com base no clima do Brasil, isso foram 15 anos de dado, com base nas cultivares que os produtores estão semeando, na época de semeadura que os produtores semeiam. E hoje não existe no mundo uma oportunidade tão grande para aumentar a produtividade de soja como existe no Brasil. Então, se nós pegar o gap nos Estados Unidos hoje, ou seja, o que o produtor está deixando de colher, nós estamos falando de 22%. Ou seja, ele está 78% do que ele poderia colher. O produtor na Argentina está 70% do que ele poderia colher. E no Brasil nós estamos a 55% do que nós poderíamos colher. Pensando em dados, em números, hoje está sobre a mesa. Pensando principalmente no Cerrado brasileiro, em 22 milhões de hectares, está sobre a mesa, que depende de nós. E eu gostaria que o produtor, o consultor que está no carro, agora que está assistindo, por favor, dê uma parada que o número é esse. E esse é um número sério e transparente. Nós estamos perdendo hoje 1,7 toneladas por hectare de soja por ano por manejo. Esse é o número. Então a gente não pode botar a culpa no clima. Não, a gente não pode. Nós estamos perdendo 1,7. E existe uma variação muito grande no Brasil. Se pegar o Mato Grosso, vir em sentido à Bahia, nós temos uma perda significativa por manejo, e na medida que a gente vai descendo o Brasil, vai para o MS, Paraná, Santa Catarina, e principalmente no Rio Grande, né, Leandro? Infelizmente, no Rio Grande, as maiores perdas são por deficiência hídrica. Aí se inverte um pouco, ou seja, aí nós temos uma lacuna de água maior e uma lacuna de manejo um pouquinho menor. Então essa é a realidade e esses são os números. Então não existe no mundo uma oportunidade tão grande de nós produzir mais na atual área agricultável, ganhando dinheiro e sendo sustentável. Isso só depende de nós. Perfeito, professor. Não, espetacular. Ô, professor, você falou bastante do yield gap, né, do máximo potencial. Qual que é esse máximo potencial hoje? É 100 sacos, 150, 200? Que número que é esse da genética, né? Perfeito. Se nós pensarmos na média de 15 anos, então eu não vou falar de um ano específico e nem de uma lavoura, eu vou falar a nível de região. Hoje nós temos o máximo potencial produtivo, se não faltasse, água, não faltasse nutrientes e o controle de planta daninha e inseto doença fosse como manda o figurino. O máximo potencial no Brasil está na região sul em 7.500 quilos. 7.500 quilos por hectare de soja. Nós vamos subindo, pega a região alta do Paraná e Guarapuava, 7.400 quilos. E se nós for para as regiões mais produtivas do Mato Grosso, nós chegamos com um potencial de produtividade aí de 6.500, 6.700, 6.800 quilos por hectare. Esses são os valores aí que na média dos últimos 15 anos nós podemos chegar com boas práticas de manejo. E esse número é um número de média, não é número igual, tipo, num pedaço pequeno. É um número alto. Correto. Isso aí é a média de uma região que expressa e representa milhares de hectares. Ou seja, nós não estamos falando de uma lavoura, de um talhão da lavoura que tem uma oportunidade de produzir mais. Por exemplo, nós temos um projeto que se chama Soybean Moneymaker, que a gente tem como objetivo determinar quanto eficiente o produtor está sendo. Ou seja, nós estimamos o potencial para aquela lavoura e verificamos o quanto distante o produtor está. E aí a gente observa que tem produtores, ninguém me contou, eu estava dentro da colhedora junto com o produtor, fazendo transmissão ao vivo pelas redes sociais da equipe Field Crops, mostrando aí o produtor colhendo 133 sacas de soja por hectare. Então, especificamente, em alguns anos nós temos condições de chegar aí a 7.800, 8.000 quilos de soja por hectare. Isso é uma média, né, de 15 anos, né, Matheus? Então, quer dizer, assim, o potencial está ali, né? Então não é uma utopia a gente falar dos 100 sacas. E tanto é que a gente vê hoje em dia, né, até de outras, vamos falar assim, notícias de concursos e tal, que tem, hoje o Brasil elevou bastante o nível. Tanto é que a nossa média vem crescendo, inclusive estamos perto dos Estados Unidos, duvido até passando já, né, professor, de alguma coisa. E então, assim, é interessante entender isso aí, porque é aquele ponto, aquele alvo, né, professor, que nós temos que mirar e acreditar, né, Matheus? E nesse caminho, então, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu acho muito interessante. E daí, professor, uma coisa que eu gosto muito, de que a gente conversou até, é assim, isso são dados. Uhum. Né? Até isso que eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho, porque é muito importante para quem está nos assistindo, está nos escutando, que está dentro da resolução ou não, a importância de dar. A gente não está falando assim, não, achismo. Né? Dentro mesmo da equipe Field Crops está sendo contratado com dados de 15 anos, e eu gostaria que falasse um pouquinho disso para o pessoal entender que nós não estamos aqui, tipo assim, achando alguma coisa.
né? É tudo baseado. Sim, isso é muito importante. Isso é uma das marcas que a gente precisa ter enquanto instituição de ensino pública. Além de fazer pesquisa aplicada, toda a informação que a gente repassar, ela tem que ter veradicidade, ou seja, ela tem que ser baseada em dados. Então, hoje pela manhã, em San Desidério, nós mostrávamos para os produtores alguns trabalhos, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que mostra a opinião de um lado e mostra os dados de outro. Então esse é um trabalho publicado agora, para quem quiser, estiver nos assistindo, buscar esse trabalho, é Riso e colaboradores, publicado na Field Crops Research, ou seja, tem veradicidade da informação. Sim. E aí foi perguntada para os consultores de soja, de milho e de arroz nas ilhas da Ásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas. Qual era o principal problema que tinha hoje que impedia o produtor de milho e de arroz colher mais? Primeira resposta foi cultivar. Depois foi estresses, excesso de água, falta de água, enxurrada, clima. Aí depois vinha estabelecimento de plantas e depois vinha nutrição. Maravilha. E aí por último, controle de pragas. E aí de um outro lado foi feito um levantamento de dados em lavouras de produtores, nessa mesma região que os consultores deram a opinião. E qual que foi o fator que estava promovendo as maiores perdas de produtividade nas duas lavouras? Disparado, nutrição. Aí vamos olhar, mas e cultivar, que era indicada como um dos principais fatores? Só foi problema no arroz em 5% das lavouras. No resto não apareceu. Então a gente precisa passar informação baseada em dados e não em opinião. E essa informação que a gente passa, que está ficando sobre a mesa hoje, 1,7 toneladas por hectare, é um trabalho que nós lideramos juntamente com outras instituições, como a Exalc, que está publicado na Nature Sustainability, ou seja, nas revistas de mais alto fator de impacto a nível mundial. Então, a confiança da informação ela é realmente robusta. E não é um experimento que o professor Alencar conduziu lá em Santa Maria 1 ano em um local. Não é todo o Brasil olhando o solo, olhando o clima, olhando a variedade, olhando o sistema de produção durante 15 anos. Perfeito, professor. E acho que um dado importante também, que acho que é bom salientar para os nossos ouvintes e que estão assistindo a gente também pelo YouTube, a metodologia, né, professor, que foi usada, eu achei muito interessante isso, Matheus. Não é assim, o professor lá, a equipe Field Crops usou uma metodologia para o Brasil, uma para os Estados Unidos, uma para a África, outra lá para o Rio Grande do Sul, uma... Não, eu gostaria que o senhor explicasse isso, professor, para o pessoal entender que nós não estamos comparando feijão com arroz, nós estamos comparando feijão com feijão. E isso eu acho que tem que ser muito importante para o pessoal, o dia que a ideia é que todo mundo entenda de gap, lacuna de produtividade, o que é a equipe Field Crops, o que é a raiz da solução, e realmente entenda que a metodologia que está sendo usada, a gente está comparando Estados Unidos com o Brasil, mas dentro de uma metodologia, professor. E isso eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal saber que não é achismo não também. Perfeito, Leandro. Para todo mundo entender o porquê que surgiu isso. Lá em 2011 nasce esse projeto global. O financiamento inicial foi da Fundação Bill e Melinda Gates. E é um projeto capitaneado pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e a Universidade de Wageningen, na Holanda. Por que surge essa demanda? Para se estimar o potencial e para se estimar os gaps. Porque nós temos hoje uma bomba relógio fazendo tic-tac, tic-tac. O que anuncia essa bomba relógio? Que em 2050 falta comida. Se nós mantermos as mesmas taxas de crescimento, de ganho de produtividade, por genética e por manejo das principais culturas agrícolas, nós não atenderemos o número de bocas que vai ter em 2050. Nós vamos ter o maior desafio na humanidade nos próximos 30 anos, que é aumentar a produção de alimentos de 50% a 70% em 30 anos. E isso nós nunca vivemos na história da nossa humanidade. Por isso que surge esse projeto. Então tá. O que esse projeto tem como base? Verificar os países que têm capacidade de produzir mais na atual área agricultável e para onde que pode exportar. De um outro lado, os países que mesmo fechando a lacuna de produtividade não vão conseguir ter comida para atender o número de bocas que tem naquele país. Então, pensando num cenário macro, o Brasil pode produzir mais soja? Pode. Quantas toneladas por hectare? Pode produzir mais. Tantas toneladas por hectare, tantos milhões de toneladas. Isso vai abastecer tantos por cento da Europa e tantos por cento da Ásia. Fantástico. A China não produz soja. Então quantas toneladas com o número de bocas que vai ter em 2050 ela vai precisar importar. Então a gente consegue ver, o Brasil produz tanto, vai tanto para a China e ter uma ideia então de balanço. No final do dia quantidade de comida e número de bocas. Não estamos falando em distribuição, estamos falando em quantidade de comida e quantidade de boca. Espetacular. Como faz isso? A gente tem que ter uma metodologia para poder comparar.
o que está sendo feito na China, o que está sendo feito nos Estados Unidos e no Brasil. Então se desenvolveu uma metodologia, tudo isso chancelado por ciência de mais alto nível, e aí se determinou os passos. Então os passos, Leandro, são os mesmos utilizados em todos os países. Primeiro passo é determinar os dados meteorológicos, ou seja, nós temos que caracterizar zonas climáticas parecidas. Então temos que ter 15 anos de dados. Então a gente tem que ter dado de radiação solar, dado de temperatura, velocidade de vento, para quê? Para estimar a evapotranspiração. Tem que ter dado de chuva, ou seja, tem que ter um conjunto de dados meteorológicos de 15 anos. Perfeito. Aí se determina as zonas climáticas homogêneas. Depois, nós temos que conhecer solo. Então se pegou todas as informações que se tinha de solo. Nos Estados Unidos está tudo mapeado. No Brasil, mais ou menos. Na África não tem praticamente nada. Então nós pegamos o melhor que estava disponível. A mesma coisa é dado meteorológico. Nos Estados Unidos, a cada esquina de fazenda tem uma estação meteorológica. Nós no Brasil, mais ou menos. Na África, nós utilizamos dados de satélite. Então, nós utilizamos o melhor possível e seguimos a metodologia. Dados meteorológicos, ok? Beleza. Dado de solo, ok? Maravilha. Então, agora vamos entender sistema de produção. Quando é que planta a soja nos diferentes países? No Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente vai plantar soja em outubro, novembro. No Cerrado, começa as chuvas, começa. Então a gente estudou cada uma das regiões produtoras, qual que era a principal época de semeadura. Beleza. Quais são as cultivares que a gente semeia? No Rio Grande do Sul é material 5.56. Aqui na Bahia é material 8 a 8.5. Então nós fizemos essa caracterização de época de semeadura e de sistema de produção. Então, com base nos fatores que definem o potencial, que são, e aí a gente lembra da fórmula da fotossíntese, CO2, isso aí nós temos monitorado. Água, nós temos de 15 anos. Radiação solar e temperatura, temos de 15 anos. E genética, que nós sabemos qual é a genética que o produtor está escolhendo, nós conseguimos estimar o potencial de produtividade. Então nós fizemos assim aqui no Brasil, nós lideramos esse estudo, estamos liderando agora no Paraguai também. Assim foi feito nos Estados Unidos, assim foi feito na China, assim foram feitos em 75 países ao redor do mundo, em 13 culturas agrícolas que são importantes pensando em segurança alimentar. Não, perfeito, professor. É isso aí. Acho que é importante o agricultor brasileiro entender que o dia que vier a informação para ele, né, de tudo isso aí, né, seja importante. Mas uma coisa, professor, que eu gostaria agora, não sei se talvez então uma opinião em cima do que o senhor conhece de Estados Unidos, de Brasil, e eu gosto muito de falar sempre assim que hoje o agricultor brasileiro está em cima de solos que, vamos pensar, não dá para comparar muito com um solo americano, às vezes um pampa argentino. E a gente estava falando também assim, que a gente querer fazer as coisas, a gente está motivado a fazer as coisas. E eu particularmente, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião mesmo, seja baseada em dados, o seu sentimento de o que dizer do agricultor brasileiro. A gente sabe que nós estamos na mesa 45% de produtividade. Mas aonde a gente pode chegar, que se nós estamos com toda essa lacuna por falta de manejo, que é culpa nossa. Correto. Não é a culpa de São Pedro, não é a culpa lá de ninguém. Mas mesmo assim, a gente já está com produtividades boas em cima de solos que a gente realmente constrói. Então a pergunta que eu queria falar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quão o agricultor brasileiro, ele assim, talvez audacioso, ele tem capacidade, né, assim, aquilo que nós falamos agora aqui, né, Matheus, a gente, que eu contei a história lá, o que é, né, tinham pessoas que são boas, elas dizem que são boas, sem parecer arrogante, sem nada. E eu tenho um sentimento, professor, e daí aqui é a pergunta, eu acho que o agricultor brasileiro de soja, de cana, de café, ele já é muito bom, mas acho que no momento que ele acreditar nele, né, tipo assim, a gente não ficar se menosprezando, a gente tem muito a crescer, óbvio, mas assim, eu acho que o agricultor brasileiro hoje, ele pode se considerar um bom agricultor, né, que cuida do ambiente, né, se temos problemas óbvios, né, mas a gente pode, mas até em comparação, né, tipo assim, não a gente, aquela história mesmo de patriotismo, né, de ter sangue nos olhos, e a gente pode, professor, é isso que com a sua experiência de Estados Unidos, de África, de ONU, né, o que dá pra gente dizer do agricultor brasileiro, o que ele é hoje e o que ele pode ser se ele acreditar nele? Excelente, Leandro. Eu me entusiasmo muito, gosto muito de falar sobre esse tema, tendo passado, por exemplo, por África do Sul, tendo frequentado alguns países na Ásia, como a China, e tendo estudado nos Estados Unidos, e ter tido relação com o produtor de soja no Corn Belt americano, o produtor de milho.
Primeiro, a gente tem que lembrar para todo produtor que está nos escutando, produtora que está nos escutando, que hoje nós somos o maior produtor mundial de soja. Nós somos o maior exportador mundial de soja. Nós temos a maior produtividade média de soja do mundo. Então, parabéns ao produtor brasileiro. De um outro lado, se nós olharmos o gap, o nosso gap é o maior. E isso é fantástico. Porque nós já somos os melhores e nós temos a maior oportunidade de crescer na atual área agricultável. E o melhor de tudo, só depende de nós. É isso. Só depende de nós. Então, eu sempre conto uma história para a gurizada na sala de aula. Quando a gente conversava com o pessoal nos Estados Unidos, na época do doutorado, e agora em 2022, semestre passado, eu passei lá e eu gostava de ir em dia de campo. E aí eu lembro de um indiano, que era professor na Universidade de Nebraska, perguntando para os produtores americanos: Tchê, qual que é o maior produtor de soja do mundo? E os americanos: Brasil. Aí, bueno, quem é que tem a maior produtividade de soja do mundo? E os americanos, todo mundo assim, os produtores respondendo: Brasil. E conversando com os produtores, eles sempre comentavam que o sonho deles era vir um dia para o Brasil e conhecer esse sistema que a gente tem aqui de soja, milho, soja, algodão. E realmente isso, como brasileiro, a gente é tido como o país do futebol, o país da mulher bonita, do carnaval e da agricultura. Então, assim, ó, o que a gente realmente tem para se orgulhar nesse país é nós sermos a potência agrícola que nós somos. E isso não é com opinião, isso são os dados que mostram isso. E além de nós sermos uma potência atualmente, nós temos a maior oportunidade do mundo. Por quê? Nós temos bons produtores, nós temos tecnologia e nós temos informação. E se alguém do Brasil tivesse ou devesse ter o reconhecimento e ganhar um dia um prêmio Nobel, com certeza é o produtor brasileiro. Porque foi o produtor brasileiro que conseguiu tropicalizar a agricultura. A história da agricultura ela é feita em países temperados, ou seja, países frios com invernos rigorosos. E hoje nós somos exemplos para todo o mundo pensando em agricultura tropical, tendo passado por África e hoje por liderar projetos de sistemas de produção na Colômbia, no Panamá, na Venezuela. Nós somos grandes referências no mundo inteiro por ter tropicalizado a agricultura e mostrar que nós somos eficientes e que realmente a gente consegue produzir por maiores os desafios que a gente tem. Mas lembrando que isso custou muito trabalho, muito tempo e muito suor. Perfeito, professor. E assim, eu vejo que dentro disso, né, a gente vendo isso, Matheus, né, que vamos pensar, a gente já é bom, né, nesse sentido. E nós temos que acreditar que nós somos bons. Né? A gente pode, assim, nós somos os melhores do mundo hoje nesse sentido e podemos ser muito melhor, professor. E gostei demais dessa história que depende de nós, Matheus. Então nós temos que pagar o preço muitas vezes, né? Nesse sentido, seja a parte que a gente tem que conhecer, nós temos que estudar, nós temos informações, né, professor, dentro da universidade que eu falo, assim, tem artigos lá, tem trabalhos muito bons e a gente tem que trazer essa ponte, nós precisamos de mais agrônomos fazendo isso, talvez que a Raiz da Solução faça, Matheus, eu não sei, professor, se dá para falar assim, meio que de traduzir o negócio para o agricultor, né, nesse sentido. E aqui, professor, vem daí, Matheus, não sei se dá para a gente encaixar agora, né, que eu falo para isso, professor, para a gente pegar esses 45% que nós temos de yield gap, que depende de nós, talvez a gente tenha que desaprender alguma coisa, Matheus, e aprender de novo. Professor, então a gente tem aqui dentro, a gente gosta muito dessa parte dentro da redação do podcast, que é desaprender, né? E eu vou dar um exemplo só agora e vou puxar o nosso assunto, Matheus, aqui, que eu acredito demais nisso e aprendi com o professor Alencar Zanon essa parte desse nutriente. Então, pessoal, aguarda aí. Mas tem um desaprender que eu gosto, porque assim, a gente tem que aprender a desengatar nivelador e engatar o rolo faca, né? Vamos pensar assim. Então, eu gosto, o momento que o brasileiro aprender isso que já vai melhorar. Mas dentro, professor, desse desaprender, eu gosto muito hoje do nutriente e para mim, na minha cabeça, e eu gostaria que o senhor falasse a quantia que o senhor quisesse, porque na minha cabeça também, Matheus, assim, eu vejo que o professor Alencar Zanon talvez seja a pessoa que mais consegue ter um entendimento desse nutriente dentro do sistema que vai melhorar nossa produtividade em soja. E para mim, isso aqui eu entendi já há algum tempo, observando o algodão, observando o milho, né, professor, que se chama um nutrientezinho básicozinho aí que se chama nitrogênio.
né, que vai estar ligado, tanto não só, a gente sabe, né, Matheus, vamos falar de soja, né, professor? Em média, vamos chutar não, vamos dizer um número mais ou menos, 40%. Né? Se pegar desse número da soja, 40% é proteína. Tá? Vamos pensar todo o outro, mas uma parte disso é enxofre, 20% talvez, né? Mas, então, professor, o que a gente vem notando, e talvez aqui a gente largar aquela faíscazinha, professor, né, que a gente tem hoje dentro do Brasil, né, da FBN, né, da parte de que eu falo assim, talvez a nossas culturas de safrinha, a gente tá achando que a soja tá deixando o nitrogênio pra gente, e aqui eu sei que a gente vai mexer na vespeira, né, no sentido assim que tá errado as nossas contas, professor, e daí eu gostaria muito assim, ó, eu sei, uma soja de 60 sacos, falta nitrogênio no sistema, aí linkar com matéria orgânica, como que a gente pode fazer isso, porque eu vejo que dentro daquela continha que a gente fez hoje lá, né, a gente tá uma soja de alto potencial ou alta produtividade, né, a gente não tá deixando nitrogênio, né, a gente tá tirando. Então, como que nós vamos fazer isso? Como é que a gente pode entender que a FBN hoje ela não entrega tudo aquilo, professor? Então, e para mim, né, particularmente, Matheus, não sei o que você acha sobre o nitrogênio nesse sentido. Com certeza, eu acredito que é uma dos yield gap que a gente mais tem. E é uma coisa que não se tem esse bate-papo na fazenda. Você nunca vai na fazenda para falar de nitrogênio numa fazenda de soja. É até um erro nosso, talvez, dos consultores, dos agrônomos, porque não é discutido isso com o produtor rural. Então, eu acredito que é um desaprender muito grande, porque quando você vai estudar soja, você não estuda nitrogênio, você estuda FBN mais ou menos, né? Então, esse tema, eu acredito que é muito importante, esse nitrogênio do sistema. Acredito que é uma das lacunas. Então, professor, nessa hora de um momento de desaprender e aprender de novo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse sistema, vamos pensar assim, que é onde está incluído o nitrogênio para a soja. Espetacular, Matheus e Leandro. E muito, muito legal esse momento de desaprender. E as verdades, elas são verdades quando elas são ditas pela primeira vez. À medida que vai passando o tempo, talvez as verdades deixam de ser verdades. E foi o que aconteceu com o nitrogênio em soja. Então, quando nós tínhamos uma cultivar com 140 a 150 dias de ciclo, muito tempo para fazer fixação biológica de nitrogênio. Quando nós estávamos colhendo 2 ou 3 mil quilos por hectare, os nossos 60 sacos, vamos pegar 3.600 quilos de soja por hectare, espetacular. A FBN atendia todo o processo. Mas na medida que a gente vai avançando, o que aconteceu com a soja no Brasil? Primeiro, ela encurtou o ciclo. Então, não tem nem mais no Rio Grande tem soja de 150 dias. Hoje nós estamos falando em soja de, para nós lá, 130. Mas se nós for para o Maranhão, nós falamos soja de 90 dias, 95 dias. Então, olhem o que aconteceu com o ciclo. Então, tem menos tempo para fixar nitrogênio. Por um outro lado, nós saímos de 3 mil quilos ou 3.600 quilos por hectare. Hoje nós queremos colher 70, queremos colher 80, 90, 100 sacos por hectare. Então, se para 1.000 quilos de grão nós precisamos, a demanda da planta vai variar aí de 65 a 85 quilos de nitrogênio. Tipo, para colher 6.000 quilos, nós precisamos quase de 500 quilos de nitrogênio. Então, nós queremos mais nitrogênio, o ciclo é mais curto. E uma coisa bem importante, ó, se nós tínhamos 150 dias de ciclo, vamos pegar o nitrogênio total. Vou puxar da calculadora aqui para nós fazer um cálculo, porque eu sei que o produtor gosta de cálculo. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos pegar, se nós vamos usar os dados do livro de Ecofisiologia da Soja, que a gente tem qualidade e foi nós que fizemos. Não é que nós não acreditamos nos outros. Não, nós acreditamos. Mas aqui nós temos metodologia e acompanhamos todo o processo. Então, vamos pegar uma soja de 100 sacas. O objetivo é nós produzir 100 sacas. Então, vamos lá. 66 vezes 1.000. 66 quilos para 1.000 quilos de grão. Nós queremos produzir 6 toneladas. Então, vezes 6.000 dividido por 1.000. Dá 396 quilos de nitrogênio. Então, para 1.000 quilos, precisamos de 66. Para 6.000, precisamos de X. X é igual a 396. Ok? Então, Leandro, nós precisamos de 396 quilos para uma soja de quantos dias de ciclo? Qual que é o ciclo normal se nós fosse pegar hoje? 120 dias, eu acho que 120, média Brasil. 115, 120. Então vamos botar 120. Isso dá 3,3 quilos de nitrogênio por dia. Eu sei que a margem de absorção ela varia ao longo do ciclo, mas para nós arredondar a cálculo. Então a soja hoje precisa de 3,3 quilos por dia. Vamos pensar quando a gente produzia
3 mil quilos, que é a média do Brasil. Então vamos falar para a média do Brasil, que e já foi um valor muito bom. Então 3 mil quilos vezes 66. Então nós precisávamos de 198 quilos. Ou para produzir 3 mil para 1.000 quilos, 66. 3.198. Mas quantos dias de ciclo nós tinha? 140, 150. Vamos botar 140. Nós precisávamos, então, 198 quilos dividido pelo ciclo que nós tínhamos, 140. Isso dá 1,4. Então, hoje nós estamos precisando de 3,3 quilos de nitrogênio por dia e há 20 anos atrás nós precisávamos de 1,4. Porra! Mas então está explicado que já foi uma verdade absoluta e hoje não é mais. Nós estamos precisando do dobro de nitrogênio por dia. Da onde é que vem? Se nós olhar os estudos sérios publicados nas revistas de mais alto impacto a nível internacional, fala em 60%. Então 60% está vindo da FBN. Pode ser mais? Pode, se nós melhorar o processo. Hoje nós temos tecnologia para uma maior contribuição. Mas na média é essa, porque tem lavoura entregando do N total da planta, 30% a 40% só vem da FBN. Muito bem. Então nessa linha de raciocínio, o que a gente observou? Se nós tiver soja na nossa lavoura, então isso aqui não é nenhuma recomendação que vai do sul ao norte e do leste ao oeste do Brasil. Mas se nós tiver cultivares com menos de 125 dias de ciclo, em solos com menos de 3% de matéria orgânica, e se o produtor quer colher mais do que 65 sacas por hectare, atenção, a soja está sendo limitada por nitrogênio. Para aquele produtor que quer colher 50, 60, aquilo continua sendo verdade. Vamos fazer toda a FBN e o solo que está lá vai entregar. Mas para aquele produtor que quer colher mais, muita atenção, pode ser que esteja faltando nitrogênio. Caso ele estiver colhendo mais, ele está tirando da matéria orgânica. Correto. O balanço é negativo. O balanço de nitrogênio, à medida que tu começa a extrair o grão da tua lavoura, ele é negativo. E quando tu colhe mais, Matheus, ele passa a ser mais negativo. Perfeito. Isso acontece em qualquer lavoura de soja em qualquer parte do mundo. Mas aí alguns me dizem isso. Professor, mas eu tenho alguma lavoura que faz soja, milho faz bastante tempo e as produtividades estão boas. Quanto o senhor está colhendo? Se o senhor está colhendo 60 sacas de soja e 100 sacas de milho, está bem. Se o senhor está bem com isso, beleza. Mas se o senhor quiser produzir mais, aí que está a sua limitação. Justamente aí que está a limitação de nitrogênio. Quando o senhor romper os 3.600 quilos por hectare, seus 65 sacas, atenção, porque aí vai faltar nitrogênio. Bueno, e quais são as estratégias, como o Leandro falou? Nós estamos vendo isso. Dá para melhorar a FBN. Tem tecnologia disponível para melhorar a FBN. No Soybean Moneymaker, que é um campeonato de rentabilidade, a gente está vendo. Tem produto aí que está entregando mais nitrogênio para a soja. Então tem tecnologia. Plano de cobertura. Não é coincidência. Nós avaliamos 840 lavouras do Rio Grande do Sul. Aquelas que vinham depois de ervilhaca estavam entregando mais do que trigo. Então essa é outra opção. Plano de cobertura que fixa nitrogênio. Para nós pode ser ervilhaca, no meio campo aí São Paulo pode ser uma ervilha peluda, para vocês aqui pode ser uma crotalária. Então nós temos opções. Outra opção, nós não podemos mais pensar na cultura de forma isolada. Nós temos que pensar, e eu lembro do Leandro, a primeira vez que ele comentou comigo, parece que as lavouras que vêm depois de algodão produzem mais do que depois de milho. Tá, mas o que está acontecendo no manejo de algodão? Nós aplicamos uma quantidade maior de nitrogênio. Então nós não estamos pensando em aplicar nitrogênio em soja. O que nós estamos vendo é que... Nem devemos, né, professor? Nem devemos. O que nós estamos vendo é que quando a gente tem mais nitrogênio no sistema, além de nós colher mais algodão, nós colher mais milho, nós estamos colhendo mais soja. E entra eu falo assim, naquele sistema potencializador de produtividade. Você põe mais nitrogênio no algodão para produzir mais algodão que vai produzir mais soja. Isso é excelente. Isso é pro milho. E daí, professor, mais uma assim que eu vejo. Olha o tamanho da oportunidade que está na mesa do brasileiro. Assim, tá escancarado. Nós temos milho segunda safra em quantos milhões de hectares em nível de cerrado? Que é só a gente colocar mais nitrogênio no milho. E quanto você acha que eles colocam de nitrogênio nesse milho segunda safra? Então... Muito pouco. Então tá aqui, tá bom, a gente tá dos gaps aí, então vamos falar assim, o nitrogênio, e nós estamos com tudo na mão, porque nós temos uma cultura, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro que não é colocar nitrogênio na soja, né, nesse sistema, nós temos algodão, mas nós temos principalmente o milho segunda safra, né, que é uma coisa que a gente vai retornar mais produtividade pro milho, e depois vai sobrar para a soja, e a gente daí não vai, porque, professor, eu tenho uma preocupação muito grande, no sentido assim, se nós continuar nesse sistema de safrinha do jeito que está fazendo, aquela história, o solo ele vai cobrando um pedágiozinho, assim, ele não cobra R$100 num pedágio só, ele cobra R$5 em cada pedágio, e daí vai chegar daqui um ponto
né, daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, e o nosso sistema de soja vai entrar em colapso no centro, principalmente na região que faz milho e safrinha. Então eu acho que assim está na hora de a gente acordar, né, nesse sentido, para não chegar daqui 10 anos e de repente a gente botar as mãos na cabeça e pô, não produzir mais soja e nós temos que começar tudo de novo. E Leandro, e o cara que está fazendo bem feito, o milho safrinha bem feito, esse cara vai só melhorar a produtividade dele. Exatamente. Aí o sistema dele está excelente. Correto. E toda essa discussão que a gente está tendo, isso aí não ocorre, isso aí nunca ocorreu. Sim, ocorreu. Se a gente olhar hoje a ciência de mais alto nível publicada no mundo e olhar os nossos co-irmãos da Argentina, a gente tem claro balanço negativo. Então, nesses anos que aumentou o preço do adubo, eles estão tendo que colocar em áreas que eles nunca colocaram. Por quê? Porque foi extraído, chegou o momento. Demorou algumas décadas, em solos muito férteis como os deles. Mas chegou para eles também. Hoje eles estão pagando a conta. Balanço negativo acumulado no tempo, solo perdendo potencial produtivo. Para se recuperar. E outra, vamos lá, a Argentina perdeu, segundo alguns estudos, que pelo menos que eu li, professor, que perderam 2,5% da matéria orgânica deles. O que foi isso? Eles foram pegando o pedágio e agora, professor, tudo bem, deu a seca, né? O Rio Grande do Sul sofreu, o Paraguai sofreu, a Argentina sofreu, mas começou a pagar a conta, porque diminuiu a matéria orgânica, diminuiu o acúmulo de água no solo. Então, não é só tudo, então, esse negócio. E eu acho que a gente, no Brasil, de novo, nós estamos, né, com a faca e o queijo na mão. A gente já é bom, mas nós temos todas as oportunidades, né, que tem de melhorar e tá aqui. Simples assim, nesse sentido. E ainda, professor, de novo, né, o Brasil, eu falo, ele é abençoado, professor, porque não é só colocar... Não precisa ser, como o senhor citou, ureia, né? Não. Poxa, nós temos planta de cobertura que cicla nitrogênio para todos os estados brasileiros. Sim. Desde o Rio Grande do Sul até o Pará tem planta de cobertura, né, que serve para isso. Correto. Né? Então eu vejo assim, e daí acho que, né, pra gente meio que indo pro fim aqui, né, Matheus, já assim, a planta de cobertura, a gente tem que começar a tratar ela, né, professor, como uma planta de uma cultura. Sim. Né, com interesse econômico, que ela sim nos gera produtividade, a gente tem que começar a cuidar dela. Né, Matheus? Então eu vejo assim, esse recado, professor, ficou muito claro para mim, né? E a gente está chegando nesses níveis de produtividade, estamos com o gap aí na mesa, que depende de nós, né, professor? Então, eu acho, né, Matheus, que ficou muito legal aqui a gente entender, e é isso que é o objetivo, professor, da equipe Field Crops, da Raiz da Solução, né, de novo, de pessoas que estudam, que são transparentes, né, professor? Eu gosto muito dessa palavra que o senhor usa, que a gente aqui, tem o dinheiro como consequência, mas a gente quer o legado para o nosso país, né? E eu não sei, né, professor, eu gosto assim de falar um negócio que a gente conversou antes, nós somos um povo que temos Deus colocou para nós tudo na mão, né? E a gente só tem que aprender a segurar isso, dizer que é nosso, né? Nós ser bairrista mesmo, gaúcho é meio bairrista, né? Então vamos falar assim, mas eu digo assim, tem um lado bom disso, né, professor? Então, sim, a gente continuar, né, pegar toda essa oportunidade que nós temos dentro do nosso país e produzir alimento, né? A gente, professor, de vez em quando eu fico pensando assim, para que a gente vive? Né? A gente trabalha para quê? Né? É para comer e dormir, que eu entendo, né, Matheus? O que mais a gente faz nessa vida? Sim. Então eu vejo assim que, poxa vida, nós estamos aqui e nós temos a capacidade hoje de alimentar o mundo. Já alimentamos, né, professor? Então eu vejo que fica esse recado e eu achei muito pertinente, né, muito honrado assim de a gente estar sendo escutando, que eu tenho certeza que esse tipo de conversa, né, esse tipo de informação que a gente passou aqui vale milhões, né, Matheus? Sim, não, com certeza. Leandro, tem mais 2 perguntas. Poxa, aqui. Não, vamos aqui. Professor, a gente falou do nitrogênio como um dos gargalos do yield gap assim, que está escancarado. Tem mais alguns que você consegue enxergar e poderia citar eles para a gente? Muito bom, Matheus. O que nós estamos fazendo no Soybean Moneymaker é levantar essas informações. Então, hoje no Rio Grande do Sul, a gente iniciou esse trabalho já faz bastante tempo, a gente já consegue ter algumas variáveis bem sólidas, assim, com um número grande de lavouras, que a gente aponta. Para o Brasil ainda não, mas com o esforço que a gente está fazendo, e a gente agradece muito a todos os parceiros da Brazilian Soybean Network, aqui a gente agradece ao Leandro pela parceria, a gente está levantando informação de dentro da lavoura,
dados confiáveis. Estamos medindo desde da preparação do solo, todo o manejo durante a cultura e a colheita de lavouras que nessa safra produziram de 20 sacas por hectare a 134 sacas por hectare. E a gente acredita que em breve nós vamos conseguir estratificar, como já foi feito nos Estados Unidos, o que está causando a dor no paciente. Ou seja, no Brasil, se perguntasse hoje qual é a importância de cada fator, nós vamos conseguir dizer, olha, o primeiro fator é época, o segundo fator é nutrição, o terceiro fator é aplicação de fungicida. E isso depois a nível local. Ou seja, é isso que nós estamos tentando fazer no soybean, olhando toda essa range ou essa faixa de lavouras. Nós lá no Rio Grande, que de novo fomos mal, até vocês aqui na Bahia ou no Mato Grosso, que o pessoal foi realmente muito bem. Não, bacana. E aí, na verdade, voltando àquela primeira pergunta, porque eu acredito que como você consegue mapear isso, e é uma das características do programa, e é uma indagação direta que a gente tem, que tipo assim, produzir 100 sacos por hectare não é lucrativo. Isso é verdade ou não é? Você tem alguns dados sobre isso? Dá para nós fazer a pergunta, professor Jair, isso é possível ou foi possível na safra 22-23 produzir a 100 sacos e ainda, isso é lucrativo? Não é? Como é que funciona, né, professor? Excelente. A resposta é, primeiro, baseada em dados, informações coletadas na lavoura desde o início do ciclo até o final. Numa parte significativa das lavouras, para nós conseguir estimar o potencial e ter a certeza que sim, é possível produzir 100 sacas de soja por hectare, ou foi possível produzir 100 sacas por hectare no Brasil na safra 22-23. Então nós fizemos um mapeamento de solos, coleta de solo de 0 a 1 metro de profundidade, física e química, para determinar o tamanho da caixa d'água. Olhando cada uma das cultivares semeadas nessas mais de 100 lavouras, nós vimos que sim, foi possível em todos os estados, inclusive no Rio Grande do Sul, na faixa litorânea, foi possível produzir 100 sacas por hectare. Aí, como filho de agricultor, eu me lembro do meu avô me dizendo, quando eu era criança, que não importava se a vaca de leite ela produzia 5, 8 ou 10 litros de leite por dia. O que importava era o quanto que sobrava no final do mês. Aí, Matheus, o que a gente viu? Que a vaca que está sobrando mais é aquela que produz 10 litros. Então, a gente conseguiu enxergar que a primeira coisa que tu quiser ganhar dinheiro é tu produzir mais. Então, está clara a nossa relação. Na safra 22-23, quem mais ganhou dinheiro foi quem mais produziu. Só que o quem mais produziu, ele varia de acordo com a região, porque o potencial de produtividade, se nós olhar a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, foi 30 sacas por hectare. Se nós pegar vocês aqui na Bahia, o potencial foi de 120 sacas por hectare. Então teve uma variação muito grande. O que nós precisamos ver? Qual que é o potencial para cada lavoura e aí colher o máximo de cada lavoura. Por exemplo, as lavouras aqui na Bahia, junto com a parceria da Leandro Solo Fértil, o produtor tinha um potencial naquela lavoura. Naquele talhão, com a cultivar que ele plantou, com o que choveu lá, era de 102 sacas por hectare. O produtor colheu 99,7. Então ele colheu 98% do que ele poderia ter colhido. Pô, isso aí é fantástico. E o que a gente viu? Que quem ganha mais dinheiro é quem está mais próximo do potencial da sua lavoura. Então isso está muito claro. Não é opinião, são dados da safra 22-23, com lavouras de Santa Vitória do Palmar a 34 graus sul até Brejo no Maranhão, 2 graus sul. Espetacular. Perfeito, Matheus. Eu tenho mais uma. Matheus, sabe que uma coisa que eu falo assim, que quem quer que tenha sucesso na vida não é quem tem as respostas, é quem tem as perguntas. E assim, o professor, a gente defende muito a questão da raiz, né? Que a raiz é a solução, que a gente tem que passar a raiz lá embaixo. E você falou que fez perfil até 1 metro. Isso é um dos motivos, é um dos gargalos da gente aguentar esses climas mais complicados? Perfeito. As lavouras do Soybean Moneymaker não é quem se inscreve. Tem que ter um determinado perfil. Ou seja, é aquele produtor que realmente ele está ávido pelo conhecimento, que ele acredita na pesquisa, que ele investe. E principalmente que ele compartilha as informações. Ele compartilha as informações. Aí nós vamos cavocando de Santa Vitória do Palmar de novo, isso aqui é lá na divisa com o Uruguai, até Brejo no Maranhão. A gente observou que nas lavouras de alta produtividade nós encontrávamos raiz a 1 metro de profundidade. Ninguém nos contou. Um pouco mais seco, um pouco menos seco, um pouco choveu bem. Lá estavam as raízes a 1 metro de profundidade. Numa parte significativa das trincheiras eu estava junto. Algumas vezes no cabo da pá. E eu vi. Então a gente foi em R5, ou no estágio R5, no início do enchimento de grão, numa parte significativa dessas lavouras, para ver até onde estavam chegando as raízes. E elas chegam até 1 metro de profundidade.
Show, espetacular. Show, espetacular, Matheus, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que Professor, algum recado final, né? eu acho que assim, agora, professor, assim, então, pra gente finalizando aqui, eu vou deixar uma mensagem. Eu gostaria no final que a palavra vai ficar com o senhor por último, para deixar uma mensagem para o agricultor brasileiro. Mas o que eu gostaria de falar em nome da Raiz da Solução, Matheus, assim, para todo agricultor que está nos escutando, nos assistindo, é justamente aquela ideia, professor, que nós estamos com um monte de dinheiro aqui, né, na nossa frente, né, para nós sermos mais assertivos, para a gente ser mais resiliente, para a gente não quebrar, né, professor? Mas para a gente ganhar dinheiro, sim. Não importando se a soja está 120 ou está 200, claro que a gente vai ganhar mais ou menos, mas o importante é sempre estar ganhando, né, que ninguém ganha sempre, todo ano, a gente tem que entender isso. Mas para dizer para o agricultor brasileiro que está aqui, a gente tem um yield gap, nós sabemos onde é que tem que ir, mas a gente vai ter que buscar esse conhecimento, a gente vai ter que testar dentro da fazenda, acompanhar empresas e instituições que realmente são transparentes, como a gente fala da equipe Field Crop, depois que a gente está junto. Então a minha mensagem, Matheus, é que está aqui, a gente está buscando, a gente está tentando, né? Nós estamos tentando levar para o agricultor, mas aquela história, do outro lado ele tem que querer receber, né? O professor sempre fala assim, a gente tem que abrir a mente. O agricultor, acho que está na hora assim, ó, pera, vamos dar uma chance, que existem pessoas boas no nosso país, né, no sentido assim, e daí com o conhecimento, professor, e para terminar eu sempre gosto de dizer uma coisa assim, a gente sabe que tem a pessoa maldosa, vamos falar no popular ou picareta, né, vamos pensar assim, de qualquer coisa que for, né, mas eu tenho um conceito, professor, que a gente elimina a picareta com conhecimento, porque no momento que a gente conhece, a gente fala 2, 3 cores e pergunta pro cara para que serve aminoácido, se ele falar que só que é bom e não dizer por que é bom, você já elimina. Tu fala o seguinte, papapá, ele vai por si só sumir. Então essa é a minha mensagem, professor, que eu vejo assim, ó, e a gente está buscando, a equipe Field Crop está buscando com dados, com conhecimento, para a gente justamente ir lá catar esses 45 sacos por hectare aí que nós estamos deixando, né, de captar CO2 que está de graça no nosso ar, para a gente transformar isso em produtividade e dinheiro. Então, professor, foi uma honra mesmo a gente estar aqui. Sou um fã do seu trabalho, sou um fã do que vem sendo feito, da maneira que está sendo feita, né, da simplicidade, da humildade, né, de a gente realmente chegar lá na frente. Então, Matheus, eu agradeço demais o professor aí e obrigado pelo tempo, que eu sei que ele é bem escasso, né, nesse sentido, e então ele tem que ser muito bem utilizado. E espero que todo mundo vai gostar, né, Matheus? Então a minha mensagem final é essa aí, né? Temos que acreditar e buscar. Certo. Leandro, eu queria já começar agradecendo o professor. É uma honra estar aqui. Pra gente não tem nem como falar. É até inacreditável isso que está acontecendo com a gente hoje. E eu peguei uma das primeiras palavras que você falou, que foi que a Field Crops é a informação transparente aplicada. Isso para mim eu acho que é o segredo de tudo, é onde nós temos que buscar mesmo. E profissionais, é difícil encontrar profissionais que vão atrás disso. Mas eu acredito que tanto a Field Crops, a Raiz da Solução, está buscando isso, e principalmente através do compartilhamento dessas informações. Perfeito. Tanto do nosso lado, quanto do lado dos produtores, que isso é mais difícil, né? Tem uma trava um pouco maior, mas eu acredito que existe em vários lugares do Brasil pessoas se juntando e compartilhando conhecimento. E eu acredito que isso que vai dar os boom e vai conseguir, daqui 30, 40 anos, bater as metas de alimentação a nível mundial. E fica à vontade agora, né, professor? Fica a palavra aí para uma mensagem final aí para nossos ouvintes aí. Maravilha. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro para todo produtor, para todo consultor, que cada vez mais a gente precisa tomar decisões com base em dados e não com opinião. Eu peço para todo mundo fechar os olhos, de vez em quando eu faço nas palestras, nas aulas, fechem os olhos e pensem se vocês tomariam uma decisão importante na vida de vocês, como um investimento numa lavoura, com base na opinião de alguém ou com base em dados. Então, a resposta é que a gente tem que tomar decisão com base em dados. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo, de onde vêm esses dados? Os dados têm que ser confiáveis. O produtor, e meu pai é produtor, meu avô era produtor, meu bisavô era produtor, e a gente sabe que não é fácil, o produtor é meio desconfiado, e tem que ser desconfiado mesmo. Então ele tem que saber de onde é que está vindo o dado. Dá para confiar no dado ou não dá? O que a gente fala hoje, pensando em Cerrado? O 1,7 tonelada por hectare que está sobre a mesa é a informação mais confiável que nós temos hoje a nível de Brasil. Mais confiável. É 1,7 tonelada. Bueno, depois disso, nós temos que diminuir risco. Então dá.
Vamos pegar agora o fenômeno que se afizinha, o fenômeno El Ninho. Vai vir agora um El Ninho. Então muda um pouco o cenário no Brasil. Hoje nós temos ferramentas para ver qual que é o risco que a gente tem em semear qual cultivar em qual época. Então nós conseguimos hoje diminuir o risco. Isso é informação que está disponível. O produtor pode acessar. E não tem receita de bolo. Cada produtor tem que identificar o fator que está limitando a produtividade na sua lavoura. Então nunca vai ter um produto mágico que vai trazer um milagre. Isso não existe. A gente tem que ser sério e dizer, isso não existe. O que existe é conhecimento, dados sérios, transparentes, adaptados a cada uma das lavouras que a gente tem nas diferentes regiões do Brasil. Então eu agradeço muito a Raiz da Solução, eu parabenizo pelo protagonismo que vocês têm a nível de Brasil. Hoje vocês são formadores de opinião, por serem transparentes, por levarem informação séria e conseguirem fazer a ponte entre o que está sendo gerado de ciência, não somente dentro da universidade, mas dentro da lavoura para os consultores, dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, para o produtor rural. Ou seja, nós estamos realmente construindo a ponte do conhecimento para a lavoura. E é só assim que a gente é sustentável. Primeiro, do ponto de vista econômico, porque se não for sustentável economicamente, não é sustentável nas outras esferas. E sendo sustentável do ponto de vista econômico, a gente vai ser sustentável do ponto de vista ambiental e social. É nisso que a gente acredita e agradece muito a oportunidade e parabeniza a Raiz da Solução pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo. Beleza, então, para terminar, né, Matheus? A gente sempre faz aqui nosso jargãozinho, né? Bora pra lida. Né? Então, pessoal, a gente vai chegar lá. Vamos terminar assim, então. Bora pra lida.